2 Coríntios capítulo 1, verso 24 e Filipenses 1, 25, 26, com o tema Quando eu não desejo Deus. Assim nos diz o texto de 2 Coríntios 1, 24: não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Filipenses 1, versos 25 e 26. Deus amado, nós rogamos nesse instante a Tua graça sobre nossa vida, nesse momento da exposição da Tua palavra. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e exaltado cada vez mais. Fica conosco, oramos por Jesus Cristo hoje e sempre. Amém. Quando eu não desejo Deus. Quando eu não desejo Deus. Eu gostaria de começar essa mensagem nesta noite com algumas colocações importantes em forma de perguntas. Perguntas estas que eu quero crer que você, se você não experimentou, talvez você conheça alguém que esteja vivendo ou passando por tal situação. Você já experimentou um momento em sua vida quando você não desejou Deus? Ou seja, eu não sinto mais desejo, vontade de cultuar, de adorar a esse Deus. Eu não quero mais ser crente. Eu não quero mais ir à igreja. Quando você também não quis mais ler a Bíblia, ou seja, você perdeu totalmente o desejo, a vontade de se debruçar sobre a palavra de Deus. Talvez você pergunte, pastor, isso é impossível. O crente não pode deixar de ler a palavra de Deus. Sim, eu concordo com você que o crente, ele não pode, não deve deixar de ler a palavra de Deus. Mas eu creio que há momentos na vida em que nós perdemos a vontade da meditação na palavra do Senhor. E a pergunta é, quando isto acontece, o que então está se passando com a minha vida? Eu estou entrando num tipo de um estágio perigoso na minha caminhada cristã? Ou isto é normal? Perder a vontade, o desejo ou o apetite de ler a palavra de Deus, isto é normal? Outra colocação, quando você também não quis mais orar, perdeu também o desejo, a vontade de buscar, de falar com Deus em oração, talvez porque você já vem orando há muito tempo, sem obter uma resposta, e com isso então o seu coração se endureceu, e você então escolheu dizer, chega, basta, eu não quero mais orar, eu não sinto mais a vontade de buscar Deus em oração, eu não quero mais conversar com Deus, eu não quero mais ir à igreja. Ou quem sabe, quando você perdeu totalmente a vontade de fazer algo para Deus, e só sentiu na sua vida apatia e descontentamento na oração. Parece que você talvez diga, pastor, isso são coisas que são impossíveis de acontecer. Porque se nós servimos a um Deus que é santo, verdadeiro, justo, que conhece a nossa vida, é impossível, pastor, o cristão perder o desejo por Deus. Ou no lugar de desejo também pode ser de perder a alegria ou o contentamento no próprio Deus. Irmãos queridos, o que nós acabamos de apresentar é realmente um quadro
que pinta o que acontece, o que está acontecendo com muitas igrejas, com muitos crentes. Eu gostaria então de entrar nessa seara, e aí também numa forma de pergunta, de fazer a seguinte indagação: o que está acontecendo na nossa vida que nós estamos perdendo a alegria pela casa de Deus, a alegria ou a vontade pelo ser de Deus, de conhecer, de viver mais e mais para esse Deus que nos criou e nos formou à sua imagem e semelhança? Será se nós estamos perdendo o desejo ou a alegria por Deus, porque vimos ou enfrentamos ou estamos passando por situações difíceis dentro da casa de Deus, e essas coisas começaram assim então a atrapalhar a nossa convivência com o Senhor nosso Deus? Por que então as pessoas estão perdendo esse desejo, essa vontade de conhecer, de crescer, de permanecer seguindo o próprio Deus? O apóstolo Paulo, quando escreve as suas duas epístolas, que já acabou de ler aqui, a de Coríntios e também de Filipenses, que disse ele: não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. O apóstolo Paulo aqui, ele nos mostra algumas verdades concernentes ao seu ministério, e ele, como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, ele não só deveria cuidar, zelar da igreja do Senhor Jesus, mas também das pessoas que ali se reuniam e estavam buscando, adorando ao Senhor cada vez mais. Diz Paulo: eu sou responsável não só pela vida de vocês, mas no que depender de mim, diz Paulo, eu vou fazer o possível para que vocês não percam essa alegria ou esse desejo de Deus. Mas pode acontecer que venhamos a perder ao longo da caminhada esse desejo por Deus, como nós não mais desejamos, como nós não mais queremos seguir ou servir ao Senhor nosso Deus. Na Epístola aos Filipenses, versículos 25 e 26 do capítulo 1, lemos lá: convencido disso, diz o apóstolo Paulo, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé. Ou seja, olha, eu vou ficar com vocês, porque a minha vontade, a minha oração é que vocês continuem cada vez mais progredindo na fé, mas sobretudo que vocês não venham perder a alegria em meio à tribulação. E olha, irmãos, que quando o apóstolo Paulo escreveu esta epístola aos Filipenses, ele estava preso. E esta epístola, ela é conhecida como a epístola da alegria. Eu acompanhei algumas reuniões dos irmãos e vi também alguns textos que foram lidos, principalmente aí em Filipenses, quando o apóstolo Paulo conclamou a igreja, disse-lhe: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos ou regozijai-vos. Mas a pergunta é: como que eu vou me alegrar em Deus se eu estou perdendo o desejo ou a vontade pelo próprio Deus? Não tem como eu demonstrar uma falsa alegria diante de Deus quando eu não tenho mais esse desejo, esta vontade de estar servindo ao meu Deus na sua casa e assim por diante. Deixa eu te dizer uma verdade. Se porventura você está sentindo no seu coração, na sua vida, este desejo, essa vontade de não mais servir ao Senhor, você não foi a única pessoa, você não é a única pessoa neste mundo, então, que talvez esteja passando por este processo de desânimo, de tristeza, de falta de querer conhecer, de ausência de querer conhecer mais e mais o amor do Senhor nosso Deus. O salmista,
nos seus dois salmos, o Salmo 42 e no Salmo 43. No Salmo 43, que também é uma repetição no versículo 5, você vai encontrar as mesmas palavras no Salmo 42, nós ouvimos Davi falar da sua alma, dizendo o seguinte: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. Ou na sua versão, como está: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Portanto, ele nos demonstra que esse abatimento também o alcançou. Esta tristeza também alcançou a sua vida. Se alcançou Davi, o homem que foi chamado segundo o coração de Deus, também, irmãos, irá atingir a nossa vida. Nós não estamos isentos, imunes de tais coisas, mas é preciso atentar para alguns detalhes, se porventura nós estamos aos poucos perdendo o desejo por Deus, essa vontade de não mais querer conhecer o Senhor, de não mais querer estar na garra de Deus. Eu preciso parar um pouquinho, porque quem sabe isto pode ser um sinal de alerta, porque pode ser que esteja alguma coisa errada na minha vida, quando eu não desejo Deus. Eu quero então, nesta noite, apresentar para você algumas possíveis respostas e do que pode também acontecer quando eu não mais desejo Deus. É como se fosse que eu estou terminando uma relação com o próprio Deus, ou como alguém acabou de terminar ou está terminando um relacionamento, talvez um namoro, talvez um casamento, talvez uma amizade. Eu não quero mais falar com você, eu não vou mais na sua casa, você não é mais meu amigo. Seria praticamente a mesma coisa. Eu quero mostrar para você a luz da palavra de Deus e dos perigos que podem atingir a nossa vida quando não mais desejamos Deus. A minha oração é que você continue cada vez mais firme diante do Senhor, se alegrando nele mais e mais. Mas se porventura você estiver sentindo algum dos sintomas que eu vou apresentar, eu peço ao Senhor Jesus que olhe para a sua vida de uma forma especial, com todo amor e carinho. Irmãos, quando nós perdemos o desejo por Deus, também perdemos o desejo de ler a sua palavra. Uma coisa começa a puxar a outra. Quando nós perdemos o desejo por Deus, também perdemos o desejo da meditação na sua palavra. A Bíblia deixa de ser o nosso alimento diário. No Salmo 119, no versículo 97, Deus percebe que poucos de nós podem se relacionar com o salmista que exclamou: oh, como eu amo a sua lei, é a minha meditação todo dia. Como eu amo a sua lei, é a minha meditação todo dia. Poucas pessoas podem afirmar isto. Poucas pessoas leem diário e constantemente a palavra do Senhor. Poucas pessoas tiram um tempo para meditação na palavra de Deus. Ontem eu estive palestrando para a nossa juventude, nosso presbitério, num sítio lá em Tinguá, e me deram um tema, dizia o seguinte: ocupado demais para testemunhar. Foi um desafio. E aí, ao preparar esta mensagem, me deparei com um texto, com uma frase de Martinho Lutero. Ele diz o seguinte: quando eu não tiro um tempo de 3 horas
para orar, para conversar, para falar com o meu Deus, eu não tenho condições de seguir na minha jornada. E aí depois os jovens foram discutir essa sentença. Teve um rapaz que falou: olha, eu não consigo orar 3 horas por semana. Aí o pessoal riu. Falou: sério? Será se juntarmos os minutos que oramos de manhã, de segunda a sexta, se é que essa prática devocional, chegaria perto do que Martim Lutero disse: se eu não tirar pelo menos 3 horas de oração por dia, eu não consigo executar as minhas tarefas. E aí, se você começa então a orar, se você se ajoelha para fazer a oração, de repente o joelho começa a pipocar, começa a doer, você fica sem jeito, você até pode colocar uma almofada no chão ali, botar o joelho ali, não adianta, vai ficar macia, vai ficar dura. Você fica sem jeito, você mexe para cá, você mexe para lá. E aí, se você estiver orando com outra pessoa que gosta de orar, aí você termina o coração e fica de vez em quando olhando para a pessoa para ver se o irmão vai terminar ou não. Na verdade, irmãos, o que acontece é que quando nós perdemos o desejo por Deus, também perdemos o desejo da meditação da sua palavra. Mas o salmista: como eu amo a sua lei, é a minha meditação todo dia. No Salmo 139, 17, diz ele ainda: quão preciosos são os seus pensamentos, ó Deus, quão vasta é a soma deles. Ou seja, é que ele meditava constante e diariamente na palavra de Deus. Para muitos de nós, esses versículos não descrevem os nossos anseios. Pastor, eu não sinto o que o salmista sentiu aqui em ter esse prazer de meditar na lei do Senhor, assim como diz o Salmo 1. Eu não tenho esse prazer. De vez em quando eu leio a Bíblia, mas eu prefiro ler mais a Bíblia na caixinha de promessa, porque eu já vou ali, pego uma promessinha, já leio e vou seguir a minha viagem, seguir a minha caminhada. Se chegarmos à palavra, chegamos com um sentimento de obrigação e talvez até nos assustemos quando ela começa então a revelar tudo aquilo que somos, ou quem sabe também que deveríamos fazer. Nós encontramos na Bíblia como um livro que deveria sim então trazer esperança para a nossa vida, porque nós naturalmente deveríamos ter fome e prazer em Deus, em buscar esse Deus. John Piper, em um dos seus livros chamado Fome de Deus, que aliás é um livro que você pode buscar na internet, se não quiser ler, você pode ler simplesmente a resenha, que eu tive o prazer de resenhar esse livro, Fome de Deus. Assim como você de manhã tem o desejo, a vontade de tomar o café da manhã, na hora do almoço, o seu almoço tem fome para almoçar, nós também devemos ter essa fome, esse desejo de Deus, da sua palavra, de querer caminhar com o Senhor, de crescer mais e mais com Ele. Quando perdemos o desejo por Deus, também perdemos o desejo da meditação da sua palavra. E também quando perdemos o desejo da meditação na palavra de Deus, também nós perdemos o desejo de estarmos na casa de Deus. Uma coisa começa a puxar a outra. Então, a questão de eu começar a me afastar da casa de Deus não começa hoje, mas é algo que eu já vinha alimentando ou deixando de alimentar há muito tempo. No Salmo 84, o salmista ele expressa a sua alegria de estar na casa de Deus. E diz, Salmo 84, vou ler aqui na versão diferente: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela ou suspira
e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Vejam só o verso 4. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Eu botei aqui uma pausa. Vamos fazer uma pausa. Como são felizes os que habitam em tua casa? Será? Somos realmente felizes por estarmos na casa de Deus? A alegria do Senhor, diz Neemias, tem sido realmente a nossa força? Porque quando nós olhamos, nós percebemos, queridos irmãos, a tristeza estampada, como se algo de ruim estivesse acontecendo em nossa vida. Também não quer dizer que você tem que sair por aí rindo para todo mundo. Mas essa alegria interna, por estarmos na casa de Deus, deveria ser algo para contagiar, atingir, alcançar as pessoas, principalmente as pessoas que não estão na casa de Deus. Tem um irmão, é um presbítero, ele mora lá em Queimados. Esse irmão é interessante. Quando eu conheci aí nas minhas andanças, trabalho de sínodo, eu até esqueci o nome dele agora, mas você pode estar triste diante dele. Ele chega para mim e diz: André, posso falar com o senhor um pouquinho só? Eu falei: meu irmão, fica à vontade. Ele chega: pastor, posso te pedir só um pouquinho assim? É pequenininho assim, posso pedir? Eu posso pedir só um pedacinho assim, pastor? Só um pedacinho assim, no teu sorriso? Gente, não tem como você não sorrir para esse irmão. Ele veio aqui na igreja do Monte de Corais, já foi ano passado, para a memória. Ele chegou aqui, aí ele viu. Ele falou assim: sabia? Pastor, não. Só um pedacinho, só um pouquinho, só pastor. Olha, você tem que mostrar essa canadinha para ele que não tem jeito. Você é uma pessoa que está sempre feliz. Pode ser que esteja enfrentando na sua vida situações difíceis, mas demonstra no seu coração uma plena alegria, uma satisfação. Assim como cantamos, satisfação é ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto, só Jesus. E agora sendo satisfação sem fim. É um cântico bem antigo, né? Talvez graças a Reinaldo, você lembra que eles deram, né? Vamos cantar? Só a primeira parte. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora sinto satisfação sem fim. Olha aí, satisfação sem fim. Alegria sem fim. Depois vem: se paz real, se gozo na prisão, achei o segredo, é Cristo no coração. Achei o segredo, e é Cristo no coração. E quem tem Cristo no coração é feliz. Quem tem Jesus no coração está sorrindo, mesmo que as circunstâncias não permitam, porque você tem plena certeza de que Deus está com você. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Ou seja, eles não param de te louvar, mesmo que estejam passando por situações difíceis. Como deveriam ser felizes, eu diria.
os que habitam, aqueles que habitam na tua casa. Na verdade, irmão, nós temos que colocar até uma norma nas igrejas. Olha, crente triste que não sorri, não pode ir para a igreja. Botar uma pessoa na festa, vai entrar, vai entrar, só para assistir, por favor, vai entrar aquele sorriso bonito. Já que você chega no texto todo duro? Tem uma irmã, a igreja Olinda, ela chegou para a gente, pastor, com todo o respeito que eu tenho pelo Senhor, meu pastor, o senhor é um homem muito lindo. O seu sorriso, pastor, é um sorriso encantador. Então, pastor, sorria para as pessoas, pastor. Porque as pessoas ficam fechadas, as pessoas pensam assim, pastor, tão carabudo. Mas quem te conhece, pastor, quando se aproxima do Senhor e vê que o Senhor não é nada disso, o Senhor é uma pessoa feliz, pastor. Então sorria, pastor. Esse dia eu estive lá. Aí quando ela veio, eu teve como, mas você começa a rir bastante, a sorrir. Então, a alegria do Senhor, irmãos, é a nossa força. E continua o salmista, versículo 5: como são felizes os que em ti encontram tua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, o vale árido, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enche de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ele diz: ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Bem-aventurado é aquele que em ti confia. Alegre é aquele que em ti confia. Quando eu não desejo Deus, quando eu perco o desejo por Deus, eu também perco o desejo da meditação na palavra de Deus. E quando eu perco o desejo da meditação na palavra de Deus, eu também perco o desejo de estar na casa de Deus. E quando eu perco o desejo de estar na casa de Deus, eu também perco o desejo de estar em comunhão com os irmãos na casa de Deus. Veja só que uma coisa começa a puxar a outra. O filho pródigo, por exemplo, foi um que preferiu desfrutar dos prazeres transitórios do mundo do que passar a eternidade na casa do Pai. Há muitas pessoas que entraram nas igrejas e voltaram para os prazeres do mundo, que perderam a alegria na casa do Senhor nosso Deus. A Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, no verso 25, assim nos diz: é uma advertência. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Isso quer dizer então que eu posso ser uma alavanca, um elemento de motivação para o meu irmão ou para a minha irmã que porventura esteja longe da casa de Deus, perdendo a alegria de estar na casa de Deus, de não querendo mais estar em comunhão com os irmãos na casa de Deus. O apóstolo João,
No capítulo 13, verso 25, ele afirma: com isso, com essa comunhão de vocês, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A comunhão tem como resultado esse amor, que é fator primordial. E qual é o meu dever? O meu dever é que, ao perceber que o irmão está perdendo o desejo por Deus, de não querer mais permanecer no caminho de Deus, é de chegar a essa pessoa e procurar saber o que está acontecendo. E perguntar: o que está perturbando a sua alma? O que está deixando o seu coração entristecido? Espere em Deus, você ainda irá louvá-lo de todo o coração. Quando eu não desejo Deus, quando eu não desejo Deus, quando você começa a perder a vontade de querer conhecer a esse Deus, quando você perde o desejo por Deus, você perde o desejo de ler, de meditar na sua palavra. Você perde o desejo de conhecer a esse Deus que criou os céus e a terra, de estar em comunhão com o Senhor. A alegria começa a se afastar cada vez mais quando eu não desejo Deus. Para terminar, queridos, quando eu não desejo Deus, também, além de perder o desejo de meditar na palavra, de estar em comunhão com os irmãos na casa de Deus e de estar também na casa de Deus, quando eu perco esse desejo por Deus, eu perco tudo isso, só resta uma coisa: é de se afastar totalmente de tudo e de todos. Esse é o último estágio de uma pessoa que não deseja mais Deus. É de se afastar de tudo e de todos. Ou seja, de partir. É de ir embora, é de sumir desse mundo. No Salmo 55, esse salmista estava enfrentando uma situação difícil e disse: quem me dera asas, eu voaria para bem longe, acharia um lugar de pouso e ficaria ali. Às vezes a vontade que bate no coração é esta: é de ir para bem longe, de sumir, de desaparecer. Mas você pergunta: qual o motivo? Isso me faz lembrar um grande cantor que sempre reclamou pelo retorno no palco, não retornou mais, que é o Tim Maia. Das suas canções, com o título Me Dê Motivo, diz ele: às vezes você pensa que está amando, que está sendo amado, e que você pôs tudo a perder, e em cima disso você constrói sonhos, castelos, até que a pessoa que você ama vacila e vai embora. E aí vem o refrão da música: me dê motivo para ir embora, estou indo agora, me dê motivo. Qual é o motivo de perdermos o desejo por Deus? Qual o motivo de não queremos mais meditar na palavra de Deus? Qual o motivo de não estarmos mais em comunhão, de não estarmos em comunhão com os irmãos na casa de Deus? Qual o motivo que temos para irmos embora? Qual o motivo? Diz o cantor: pode ser você pôs tudo a perder, não devia fazer o que fez, mas por mais que você tente negar, me deu motivo. A mesma coisa o próprio Deus está lhe perguntando:
Me dê um motivo para você fazer o que você está fazendo. Me dê um motivo para você perder a alegria de meditar na minha palavra. Me dê um motivo para você não ter mais a vontade de querer estar em comunhão com os seus irmãos. Me dê um motivo. Me dê um motivo. Não para o pastor da igreja, mas diga para Deus: Deus, motivo é este. Abra o seu coração para Deus. Rasgue-o diante de Deus. Ele vai lhe mostrar se você está certo ou se você está errado. Mas cuidado quando começa a perder o desejo por Deus. Quando a alegria deveria ser motivo de sua vida está sumindo aos poucos. Quando eu não mais desejo Deus. Em espírito e em verdade. Deus nos criou para o louvor da sua glória. A primeira pergunta do nosso breve catecismo indaga: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo ou adorá-lo para sempre. Se alegrar em Deus. Então, quando eu perco essa alegria, eu estou perdendo o meu propósito diante de Deus. E quando essas coisas começam a assumir, coisas terríveis começam a entrar na minha mente e eu começo a maquinar o que não é certo. Quando eu não mais desejo Deus. Semana que vem, vamos ver um texto de Abacuque que diz: ainda que a figueira não floresça e o produto da oliveira minta, e no curral os animais, as vacas sumam, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Esse vai ser o texto semana que vem. Quando eu não mais desejo Deus. Eu oro para a sua vida, para que Deus seja o seu alimento constante e diariamente, para que você não perca esse desejo por Deus. Nós vamos entoar um cântico antigo que diz: em espírito e em verdade, foi para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, para adorar, para cultuar, para bendizer a esse Deus, Criador dos céus e da terra. Quando eu não mais desejo Deus.